Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Queridos congregados, queridos visitantes, queridos que nos acompanham a transmissão em suas casas ou em qualquer lugar, nos dando alegria também da sua companhia, mesmo que seja, não de corpo, mas de espírito. O texto da nossa mensagem de hoje, ou melhor, o tema, é Jesus quer comprometimento de seus seguidores, baseado no Evangelho que nós vamos agora acompanhar a leitura. Podem abrir suas Bíblias, ou tem o texto também aí publicado, Lucas capítulo 14, os versículos 25 a 35. E o Evangelho diz assim: certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. E aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto esse ainda estiver longe, para combinar condições de paz. E Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Estas são as palavras do Evangelho, então, do dia. Queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, o nosso Salvador, queridos ouvintes. Continuamos nos textos de Lucas, acompanhando a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, rumo à sua morte na cruz. Lucas informa que uma grande multidão ia junto, o acompanhava. E quando Jesus falou a esta multidão, ele o faz com muita franqueza. Aliás, ele jamais ilude as pessoas que o acompanham. Ao contrário, ele sempre alerta a todos os que o seguem que isto nem sempre será uma tarefa fácil. Jesus Cristo não quer que aqueles que chegam até ele continuem sendo sempre meros acompanhantes. Ele também não quer que sejam apenas espectadores ou meros interesseiros em suas curas e em seus milagres. Jesus quer, e compassivo, ele convida para que todos se reúnam com ele, se engajarem nos seus empreendimentos,
de um modo autêntico, sendo seus discípulos verdadeiros, leais e fiéis. E assim recebam então o Espírito Santo para levarem avante a sua mensagem de esperança e de vida eterna. O Salvador, portanto, não busca simples admiradores, mas ele deseja e quer que estejam dispostos a renunciar os seus próprios interesses, os seus bens terrenos, ou suas riquezas materiais e até seus laços familiares. Quer seguidores que saibam administrar com sabedoria os seus assuntos terrenos, a fim de que tais não sirvam de impedimento para que os seus discípulos o sirvam da melhor maneira. E para melhor compreensão de todo esse texto, o Salvador então conta duas pequenas parábolas. Nelas, Jesus fala de pessoas que a princípio aceitaram seu convite, mas depois consentiram outras coisas. É uma parábola, essas duas, antes das duas primeiras dessas parábolas do texto, vamos só retroceder. Tem uma parábola antes do nosso texto, que é a parábola da grande ceia, da grande festa. E é interessante a gente comentar este convite de Jesus para depois entendermos também as duas sequências, pequenas parábolas de Jesus no texto de hoje. Para melhor compreensão, então, do Evangelho, é bom lembrar rapidamente esse texto anterior. Nela, Jesus fala de duas pessoas, de três pessoas que a princípio aceitaram seu convite, mas depois consentiram que outras coisas aparecessem e se sobrepusessem ao convite para esta grande festa. Vocês conhecem essa parábola? Aquele que comprou um sítio e precisava vê-lo. O outro comprou 5 juntas de bois e pretendia experimentá-los. E o terceiro acabara de se casar e por isso não podia ir à festa ou aceitar o convite do banquete. Ao rejeitar o convite para esta festa do banquete, o recém-casado, por exemplo, manifestou um maior amor para os seus parentes e por si próprio do que a Jesus. Os outros que adquiriram terra e os que adquiriram animais representam todas as pessoas que não conseguem se desapegar dos bens terrenos para então desempenharem um discipulado realmente comprometido com Jesus, a quem é preciso sempre amar mais. Seguir a Cristo leva a uma plenitude e a uma paz que não se encontra em nenhuma outra parte, mas pode implicar em dificuldades, aflições emocionais, renúncias e sacrifícios. Portanto, o chamado de Jesus precisa ser bem entendido por todos aqueles que o aceitam segui-lo, de fato e de verdade. O nosso apego maior deve estar sempre, em primeiro lugar, a Deus. E essa dedicação tem valor eterno que excederá a muito qualquer sofrimento ou qualquer renúncia. Jesus adverte contra tomar uma decisão precipitada e ele deseja que o seu chamado seja bem entendido por todos aqueles que o aceitam e que se dispõem a segui-lo com fidelidade e com comprometimento. E por isso ele então acrescenta essas duas pequenas histórias no texto de hoje. A primeira ilustração que ele conta nesse texto, Jesus aborda elementos da nossa vida diária. Ele diz que alguém queria construir uma torre na sua propriedade, para que dessa torre ele pudesse vigiar toda a sua plantação. Mas para isso,
era necessário fazer cálculos de despesas, condições do terreno, profundidade dos alicerces e assim por diante. Pois quem não planeja corre o risco de sofrer uma decepção diante de uma obra talvez inacabada. Por isso é prudente e sábio refletir bem antes de se iniciar uma construção. Na segunda ilustração, Jesus descreve a situação de um rei que se envolve com uma guerra, numa guerra a qual é imperativo para ele calcular friamente as suas chances de vitória, levando em conta o poderio do adversário. Ao reconhecer a sua fragilidade diante do rival, o rei, se for prudente, ele partirá então para negociações diplomáticas, pois qualquer atitude aventureira, ele corre o risco de ter desastrosas consequências para o seu reino. Aí estão, portanto, as advertências agora de Jesus a todos aqueles que querem segui-lo. O Salvador é franco, o Salvador é sincero naquilo que ele mostra. Ele não camufla a verdade. Assim como a caminhada dele, desde Belém da Judéia até o Calvário, lá em Jerusalém, foi cheia de dificuldades, sofrimentos, sacrifícios, renúncias e grandes perseguições. Igualmente assim, os seus seguidores enfrentarão uma dura realidade de um mundo hostil, perverso e mau. Por isso, uma vez aceito o chamado do Senhor, o cristão deve ter sempre uma atitude clara e indubitável. Ou eu sou ou eu não sou de Jesus. Um seguidor de aparência não serve e não agrada ao Senhor. Meus queridos, em certa altura da nossa vida, tanto vocês quanto eu, por graça e misericórdia de Deus, nós também nos tornamos seguidores de Jesus. Possivelmente para muitos aqui, esse dia foi o dia do seu batismo, quando éramos ainda crianças, e quando então fomos perguntados assim: tu queres ser batizado nesta fé cristã? E naquela ocasião foram os nossos pais e padrinhos que responderam por nós: quero. Mais adiante, conforme acontece com os adolescentes ou jovens, lá no final da sua instrução de confirmandos, no final do catequese, fomos diretamente então perguntados diante do altar do Senhor com esta questão: estás disposto a confirmar diante de Deus e desta congregação a aliança solene que fizeste com o Deus triuno por ocasião do teu batismo? E então nós mesmos, por boca própria, respondemos: estou. Como até hoje acontece com os confirmandos adolescentes ou com aqueles que fazem a sua profissão de fé com mais idade. Passam-se anos e vê-se que alguns esquecem essa promessa. Alguns parcialmente, mas outros totalmente. Perante o altar de Deus, fizeram voto de lealdade a Jesus para segui-lo ao longo da vida, mas infelizmente não conservaram no seu coração esta preferência e se desviaram pelo caminho largo e fácil que conduz para a ruína espiritual. Prometem fidelidade ao Salvador e publicamente assumem compromisso com a Igreja de Cristo. Porém, abandonam o caminho estreito e difícil e desta arte acabam colocando em risco a sua felicidade e a sua bem-aventurança eterna.
Nós todos sabemos que o nosso principal adversário, que é o diabo, ele anda em derredor que nem um animal furioso, diariamente rugindo e tentando a nós cristãos para que fraquejemos na fé em Jesus, nos iludindo a pensar que Jesus não deseja e não exige a fidelidade somente a Ele. E com esta tentação do maligno, somada ainda à inclinação da nossa própria natureza corrompida, atraindo-nos para um cristianismo sem cruz, muitas vezes também caímos da fé. E a consequência gradual de tudo isso pode resultar em prejuízos sérios. Desleixo à leitura bíblica, fraqueza na oração diária, participação rara na Santa Ceia, desinteresse pela igreja e, por fim, infelizmente, o abandono dos principais princípios que regem pertencer a Cristo Jesus e a sua igreja. É interessante que o diabo tentou o próprio Jesus. Jesus também foi tentado a abandonar tudo. Aquelas investidas diabólicas que ele enfrentou naqueles 40 dias lá no deserto, no início do seu pastorado, foram terríveis, foram desafiadores. Os ataques satânicos que lhe aconteceram naqueles 3 anos de ministério, especialmente nos seus últimos dias, naquela semana chamada Semana Santa, Semana da Paixão, foram tremendamente cruéis e traiçoeiros. A culpa de toda a humanidade pesou sobre os ombros do Salvador. Mas Jesus não cedeu e efetivamente ele carregou a sua cruz. A sua cabeça foi coroada de espinhos, o seu rosto recebeu cusparadas nojentas, suas mãos e seus pés foram traspassados por pregos, o seu ventre rasgado com uma lança, o seu corpo foi pendurado numa cruz entre 2 bandidos, como se ele também fosse bandido. Entretanto, por amor a toda a humanidade, por amor a vocês e a mim, ele permaneceu firme, suportou tudo, a fim de conquistar, em favor de todos nós, a remissão de nossos pecados e a garantia da herança dos céus. As multidões que hoje se empolgam e muitos levianamente gritam aleluias, mas não desmamam de tudo aquilo que gera conforto, riqueza material, não priorizam as coisas de Deus, mas sim os benefícios terrenos, desvalorizam esta preciosa obra da salvação que Cristo Jesus ofereceu a cada um de nós. E os seguidores que não priorizam as coisas de Deus no seu discipulado cristão, não serão abençoados. Cristianismo sem comprometimento é um cristianismo barato. Seguidor sem lealdade ao Senhor é como um sal sem sabor, um sal insosso. Mas os que verdadeiramente são de Cristo, eles se importam em construir uma torre, uma vida que aproxima-se cada vez mais das realidades celestiais. E humildemente reconhecem que a construção desta vida, como da torre, lhes impõe um custo de mortificação de seus pecados, renúncia às coisas do mundo e renúncia a si próprio. E de tudo aquilo que é necessário para permanecerem sob a vigilância e a obediência de Deus. Seguidores leais e fiéis são como reis empenhados numa guerra, numa grande guerra, contra os poderes das trevas, contra o pecado, contra as tentações deste mundo cruel e mau.
E a vitória nesta guerra lhes exigirá vigilância, oração perseverante e estarem sempre equipados com a armadura de Deus, resistindo ao diabo e a todas as tentações mundanas e se colocando firmes na fé unicamente no Salvador e nos méritos de Cristo. Portanto, meus ouvintes, vivamos perante Deus dentro e fora da igreja de Jesus como verdadeiros, fiéis e ativos seguidores do Salvador. Deixemos-nos orientar e guiar sempre pelo Cristo crucificado e ressurrecto. Lembremos-nos que a vida de Jesus Cristo não garante uma vida fácil, conforme Ele mesmo adverte e alerta. Aqui na terra, por muitos sacrifícios, importa entrar no reino dos céus, diz ele. Afinal, Jesus não está nos convidando para uma festa casual. Jesus não está nos convidando para uma festa sazonal. Mas Ele sim está nos convidando e convocando para a festa dos séculos, para um banquete eterno no reino divino. E tal privilégio vai contemplar somente aqueles que são conhecidos de Jesus e que permanecerão fiéis a Ele até o fim. Realmente a vida cristã não é fácil. Neste mundo exige bastante vigor na fé, comunhão com Deus, oração e dedicação às palavras do Senhor. É uma luta diária e constante, tanto a vocês quanto a mim, a todos nós, seguidores de Jesus, comprometidos com a sua causa. Nesta jornada, então, cada cristão deve ser uma pedra viva no edifício de Deus que é a igreja. Nesta batalha, não é possível entrar e agir levianamente ou irresponsavelmente. Muitos imaginam que é possível viver cristamente como quem assiste um filme de guerra, sentado confortavelmente na sua poltrona, sentindo a emoção, sem ter de entrar diretamente naquela batalha. No discipulado cristão, não dá para ser meio cristão. Ou nós somos sal com sabor, ou sem sabor. Avaliemos então a nossa vida à luz do Evangelho de hoje e demonstremos isso a Deus através da prática do dia a dia, como cristãos vivendo no comprometimento e fidelidade ao Senhor. E peregrinando assim rumo aos céus, continuemos cantando com forte fé e encarando com firme convicção estas palavras do poeta Martinho Lutero em seu hino Castelo Forte, quando ele termina dizendo: se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, e o seu reino é a nossa herança. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.